E aí, sempre apaixonados por Jesus. Não sei se você tá, eu tô. Eu espero que depois dessa live você fique um pouquinho mais. Tá certo? Coloquei aí o tema já, o tema é: se Deus é intencional, eu também sou. Ou pelo menos também quero ser, né? Pra gente iniciar a nossa conversa, eu vou abrir a minha Bíblia aqui em Atos capítulo 17. Quem assistir às lives aí da Palavra que Alimenta sabe que eu gosto desse texto. Eu vou partir dele aí para essa conversa em que eu pretendo apresentar para vocês algo que tem agregado muito para mim. Ter esse conhecimento a respeito de Deus, a respeito da palavra, tem impulsionado os meus esforços em relação ao relacionamento com Deus. E se você tiver de coração aberto para receber essa mensagem, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer com que ela frutifique em você. Então, vamos ao texto bíblico para que a gente possa começar essa conversa. Atos 17, versículos 26 e 27. Olha aí, Kelly, que bom que você está aqui. Deus abençoe a você e a todos que estão online agora aí. Muito bom estar com vocês ao vivo. 26 diz assim, de Atos 17: De um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem, e talvez procurando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Engraçado que no início dessa mensagem, quando eu estava na igreja hoje ministrando a respeito disso, na tradução Almeida, a mais antiga, diz: tateando o possam encontrar. E na igreja acabou a luz, né? E é justamente nesse ambiente que nós buscamos as coisas tateando. Se você é uma pessoa nova, se você tem aí os seus 16 anos, seus 15 anos, talvez 14, talvez você não tenha vivido isso, mas se você tem aí de 18 anos para cima, provavelmente você vai entender o que eu vou falar agora. Quando acabava a luz, quando eu era pequeno, o que acontecia? A minha mãe e meu pai saíam procurando o fósforo. Aí o fósforo estava num lado da cozinha. Aí tateando, eles iam buscando as velas. Aí as velas estavam em alguma das gavetas. Aí procurava nas gavetas, achava-se a vela. Aí ligava ali, acendia a vela, só que não achava-se o pires. Aí, enfim, achava-se o pires, então se completava a missão, né? O que era feito nesse processo para encontrar as coisas? Ia se tateando. O que esse texto está dizendo é que Deus nos fez para que nós o buscássemos. Deus, ele foi intencional desde o início. Desde Adão e Eva, Deus já sabia de todas as gerações que viriam depois, todos os nomes das pessoas, cada um Deus já conhecia. Uma prova disso é que em Efésios 1:4 diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então, quando Adão foi formado, quando Eva foi formada também, neles Deus já via todas as nações e já sabia onde cada um habitaria. Então, se você está nessa família aí, se você está nesse bairro, nessa cidade, nesse país, nesse mundo, saiba que não é por acaso. Deus determinou isso e esse texto garante isso. E para que nós o encontremos, já que nós fomos feitos para buscá-lo, perceba, o propósito do homem é mostrado aqui no versículo 27, quando faz o seguinte, ó: Deus fez isso para que, ou seja, com o propósito de que o buscassem. Ou seja, fomos criados para buscar a Deus, e Deus diz aqui que se nós tatearmos, ou seja, se nós fizermos um esforço intencional a fim de encontrá-lo, nós vamos encontrar. Tem gente que acha difícil ter um relacionamento com Deus, tem gente que acha difícil ouvir Deus, tem gente que acha difícil encontrar Deus por meio das Escrituras. Mas a palavra é clara dizendo que se nós formos intencionais em alcançá-lo, em encontrá-lo, nós vamos encontrar. Isso é um fato. E por que eu estou começando por isso? Pensa só, uma coisa que Deus trouxe ao meu coração. A Bíblia diz em várias passagens que nós fomos feitos para seguir a Ele, para imitar a Ele. Uma prova disso é que, por exemplo, Pedro, capítulo 1, versículo 1 Pedro 1,15, diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Jesus... Aliás,
Sede santos como eu sou santo. É o que diz 1 Pedro 1,15. Sede meus imitadores como filhos amados. Efésios capítulo 5, versículo 1. Porque os que dantes conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, ou seja, para imitarem o seu filho. Romanos 8, 29. Várias as passagens que falam a respeito de nós imitarmos a Deus, sermos como Deus, porque somos criaturas dele, ele é perfeito, nós somos imperfeitos, ele é o nosso modelo a ser seguido e por isso nós o seguimos. Naturalmente, na nossa vida, se nós queremos imitá-lo, nós temos que ter conhecimento suficiente para olhar para uma situação e pensar o que Jesus faria nesse caso? O que Jesus faria nesse casamento? O que Jesus faria nessa situação? Como que Jesus reagiria em determinada situação? Aconteceu um negócio com você agora, você tem que responder diante disso. O que Jesus faria? Todo e qualquer cristão tem esse mandamento sobre si. Imitar Jesus não é a respeito de você receber uma sugestão de Deus, me imite, não. É um mandamento. Sede santos como eu sou santo. Sede meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Sede meus imitadores como filhos amados. É um mandamento. Se você é cristão, isso está sobre a sua vida e você precisa seguir isso. Ah, mas como que eu vou imitar alguém que eu não conheço? Eu não conheço a palavra, eu não tenho um relacionamento com Deus. Como é que eu vou, enfim, imitá-lo? Fazer algo que o agrade? Naturalmente, para que você tenha conhecimento de Deus, você precisa se relacionar com Ele. E aí vão três passos para que você venha alcançar isso. Primeiro passo, encha-se da palavra de Deus. Ah, eu não tenho, eu não consigo ler. Passe a ler. Tudo que você faz intencionalmente para Deus, você recebe um retorno. Tudo. Se você colocar sua intenção em entender a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te ajudar. Não tem como isso não acontecer. Ainda que você não consiga na primeira vez, tente a segunda, tente a terceira. Mas foque em ter contato com esse livro, que vai te dar informação suficiente para que você tenha um relacionamento que agrada a Deus. Um entendimento conforme Jesus, conforme Deus. Isso é importantíssimo para que você venha a completar essa tarefa de ser como Deus. Uma segunda opção, uma segunda instrução talvez, seja encha-se do Espírito. Sem o Espírito Santo não existe relacionamento com Deus. Ele é a ponte entre nós e Deus. É Ele quem nos toca, é Ele quem leva as nossas orações, é Ele quem intercede por nós. Você precisa dele, então busque-o, anseie por Ele. Busque desse Espírito que faz com que a gente se relacione com Ele. E isso só é possível por meio de uma vida de arrependimento de pecados, uma vida entregue ao Senhor. Um terceiro passo talvez seja, tenha um tempo de qualidade com Deus. Você precisa de um tempo devocional. Lembra quando Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Jesus está ensinando para a gente naquela oração modelo do Pai Nosso, de que oração é algo diário. Oração é algo necessário. Quando entrares no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6,6. Essa passagem ela é importantíssima e é algo que deve acontecer todos os dias. Tenha um contato com Deus, fecha a porta do seu quarto. Não importa se você foi para a igreja nesse dia. Hoje, provavelmente você foi para a igreja, faça isso também. Feche a porta do seu quarto e fale com o Senhor que está em secreto. Amanhã, provavelmente, você não vai para a igreja. Faça a mesma coisa. Feche a porta do seu quarto e fale com o teu pai que está em secreto. Mas faça com coração, com intencionalidade. Se Deus é intencional, eu também sou. Seja. Isso é importantíssimo. Ao ter contato com a palavra, ao ter contato com o Espírito, ao se relacionar com Deus, automaticamente você tem uma percepção melhor de como imitar Deus e como ser mais intencional. Porque se Deus é intencional e eu devo imitá-lo, intencionalidade é algo que deve estar presente na minha vida. E o que é ser intencional? É fazer algo com um propósito, com um porquê. Não imagino Deus sentado no seu trono de majestade e de glória, fazendo as coisas por acaso. Que aconteça aquilo por acaso. Que aconteça isso por acaso. Isso não é um meio de Deus se divertir. Deus não faz isso. Ele simplesmente é intencional. É assim que Ele é. E por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus com a sede de querermos ser, por exemplo, intencionais, conforme Deus é, nós olharemos para a palavra de Deus de outra forma. Se nós lermos de novo esse texto, você vai perceber o quão intencional e quão profunda é a sabedoria de Deus. Deus, Ele fez todas as nações através de um homem e de uma mulher.
Aí, só daí você percebe a profundidade da intencionalidade de Deus. Não estou dizendo que a gente vai conseguir ser intencional a ponto de não fazer nada por acaso. A gente faz, a gente é falho, a gente é assim, mas Deus não é. E buscando ser como Ele, à medida que nós somos intencionais naquilo que fazemos, nossa vida se encaminha para os trilhos que Ele preparou para nós. E saiba de uma coisa, independente das situações boas ou das situações ruins que aconteçam na sua vida, Deus não precisa voltar no tempo para resolvê-las. Eu não sei se você já viu algum filme, eu com certeza já vi vários, em que quando acontece alguma coisa ruim naquela história, se volta no tempo para resolver aquela questão. Uma coisa que é incrível pensar, Deus não precisa fazer isso. Não precisa. Deus não precisa voltar no tempo porque Ele já conhecia os tempos desde a fundação do mundo. Deus é um ser fora do tempo. Deus não está preso ao relógio como a gente. Se a gente quiser ou se a gente não quiser, o nosso dia tem 24 horas. Mas Deus não precisa de horas, Deus não precisa de dias. Ele simplesmente é, desde a eternidade até a eternidade, do infinito ao infinito. Ele simplesmente é, e Ele olha para os seus problemas, para as suas situações que vocês estão vivendo e olha como uma forma, como uma oportunidade de manifestar a profunda sabedoria dele. Ele pode fazer com que uma grande armadilha que o inimigo preparou se transforme num testemunho de vitória. Ele pode fazer isso e ele não tem limitações para que isso não aconteça. Uma prova disso, bíblica, é que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem, as coisas boas e as coisas ruins também. Um e o outro. Por exemplo, existe um grande arqueólogo brasileiro, o nome dele é Rodrigo Silva. Pesquise sobre ele, busque os conteúdos dele, ele é um arqueólogo impressionante. Sabe uma coisa, um fato a respeito dele? Ele nasceu de uma gravidez indesejada. O pai e a mãe dele não quiseram ele, não planejaram ele. Foi um acidente fora do casamento. Você não pode dizer que Deus quis aquele casamento, quis aquela união, quis aquele filho dentro daquelas condições. Aliás, você pode dizer que aqueles pais certamente não queriam. Mas quando aquilo aconteceu, Deus é capaz de transformar uma situação que não é tão boa em uma bênção. E aquele filho de uma gravidez indesejada se transformou no maior arqueólogo brasileiro e que hoje senta entre os príncipes desse mundo. Vai para Israel, volta para Israel, dá palestra, é mestrado em início daquilo. Percebe uma coisa? Deus não precisou voltar no tempo para fazer com que aquela gravidez não acontecesse. Ele sabia que ela ia acontecer e tirou dela uma bênção. Deus não precisa voltar no tempo para resolver o problema ao qual você está inserido hoje. Deus não precisa disso, Ele não é limitado. Ele pode transformar toda a sua situação, ainda que seja adversa, em um testemunho de vitória. Ele não tem problemas em fazer isso. Isso é algo fácil para Deus. Ele faz e acabou. Uma coisa que eu percebi é que quando nós temos essa mentalidade em relação à intencionalidade de Deus, nós olhamos para a palavra de Deus de outra forma. Eu confesso para vocês que eu tinha muita dificuldade de ler livros, por exemplo, como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel. Eu estou com um plano de ler a Bíblia inteira até o fim do ano. Eu estou com muitos capítulos atrasados, eu preciso avançar. E dentre esses livros eu estava lendo recentemente o livro de Jeremias e agora estou no de Isaías. Uma coisa que eu percebi, que eu falei, Senhor, eu não quero fazer da leitura da sua palavra um martírio. Eu não quero ter uma obrigação de ler, eu quero ter prazer em ler. Eu fui muito sincero com Deus, eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo encontrar prazer em ler esses livros aqui. Esses livros falam muito a respeito de correção, a respeito de puxão de orelha. O que eu faço, Pai amado, para que eu possa enxergar esse texto de outra forma? Na hora, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração e me fez perceber que em meio aos puxões de orelha de Deus, Deus sempre apontava para o futuro e mostrava o plano maior dele. Uma coisa que eu aprendi com todos esses livros que eu não conseguia ler antes, não conseguia entender, é que Deus, ele não simplesmente tem prazer no juízo. Ele não tem prazer no puxão de orelha. Não tem. Deus, ele é intencional, como nós falamos aqui. E se ele é intencional, ele não está preocupado simplesmente com a ação, mas sim com o resultado.
Ou seja, se o puxão de orelha veio, não é porque Deus quer o puxão de orelha, é porque Deus quer o resultado do puxão de orelha. Se Deus deu uma bênção para você, Deus não quer simplesmente que você seja abençoado. Ele quer que o resultado dessa bênção glorifique o nome dele e que você avance com o resultado dessa bênção, não simplesmente seja abençoado. Percebe? Quando a gente percebe a intencionalidade de Deus, a gente olha para a nossa vida de outra forma. A gente olha para os nossos problemas de outra forma. Poxa, se eu estou nesse problema e Deus é intencional, Deus ele vai tirar uma bênção dessa situação. O que eu devo fazer então nesse caso? Porque eu já falei aqui uma coisa que é verdade. A gente tem dificuldades de olhar para os problemas atuais como fontes de aprendizado. Mas nós olhamos para os problemas do passado e você fala, nossa, naquele problema que eu passei, eu aprendi muito. Eu tive muitos problemas ali, mas olha, eu aprendi. Ali eu aprendi a ser humilde. Ali eu aprendi a valorizar isso e aquilo. Mas quando a gente está no problema hoje, a única coisa que a gente quer é sair do problema. Sem analisar que aquele problema é uma oportunidade de se aperfeiçoar, de se tornar mais parecido com Cristo. Porque se todas as coisas cooperam para o bem, elas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É o que a Bíblia diz na sequência. Segundo aqueles que foram chamados, segundo o seu propósito, segundo a intenção de Deus para suas vidas. Ou seja, se Deus chamou você com um propósito, tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Se você foi chamado por Deus com um propósito, coisas ruins cooperam para o bem. As coisas boas cooperam para o bem, porque tudo converge na vontade de Deus. É como se todas as situações fossem rios que desaguam no mar, que é a vontade de Deus. E assim a gente aprende a olhar para os nossos problemas de outra maneira, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais confiante diante do fato de que Deus sabe o que está fazendo e que nós estamos debaixo da soberania dele. Uma coisa que constrangeu meu coração é que quando eu li 2 Samuel capítulo 7, do versículo inicial até o 14 mais ou menos, a palavra fala a respeito de Davi sendo um homem que morava num palácio e a presença de Deus, né, a arca da aliança que representava a presença de Deus estava numa tenda. E ele ficou triste com aquilo, ele falou, como pode tô aqui no palácio e a arca da aliança está ali naquela tenda? E ele falou isso pro profeta. O profeta virou para ele e falou, olha, faça tudo conforme o seu coração. Basicamente o que o profeta disse é boa a intenção do seu coração, faça conforme a sua intenção. Nesse momento, a Bíblia diz que durante a noite, a palavra do Senhor veio a Natã e Natã foi enviado a Davi para falar o seguinte para Davi, olha, eu te escolhi. Eu te tirei de trás da malhada, entre as ovelhas eu te chamei para que você fosse grande. Eu vou dar paz para você. Todos os inimigos, eles serão afastados de você. Você, além de tudo isso, além de ser muito abençoado e de ter um nome grande entre os grandes da terra, quando você dormir, você for dormir com seus pais, da sua descendência vai surgir alguém que vai sentar no seu trono para sempre. E ali, Deus faz uma promessa a respeito da vida de Jesus. E isso é uma raiz de algo que eu aprendi lá em Isaías capítulo 11. Porque quando eu perguntei para Deus como eu poderia olhar para a palavra de Deus de uma forma prazerosa em meio aos puxões de orelha que ele deu no povo de Israel, ele me fez enxergar que em meio aos puxões de orelha tinha uma pitada de intencionalidade daquilo que Deus queria fazer no futuro. Deus estava puxando a orelha, mas estava dizendo, no futuro vocês não vão ter a lei simplesmente nas suas mentes, mas nos seus corações. Vai chegar um dia em que ninguém vai dizer, eu conheço a Deus, porque todos conhecerão a Deus, de dentro para fora, pelo Espírito Santo. Da mesma forma, em Isaías, por diversas vezes, Deus usa o ministério de Isaías para fazer uma promessa a respeito do Messias. E a partir disso, Deus mostra a intenção dele para o povo de Israel. Por exemplo, Jeremias 3:20, Deus diz, vocês me traíram como uma mulher trai o seu marido. Olha a profundidade do puxão de orelha que Deus dá na nação de Israel. Mas no capítulo 28, se não me engano, Deus faz uma promessa a respeito daquilo que ele faria no futuro por meio do Espírito Santo, depois que o Messias viesse e morresse, padecesse. É incrível tudo isso. Da mesma forma, nós olhamos para Isaías. Isaías profetiza que um Messias viria.
e que viria da descendência de Davi. 1000 anos antes de Jesus, 1000 anos antes, Deus já mostrava as suas intenções, aquilo que ele queria fazer. Deus é intencional, e se ele é intencional, nós temos que ser também. Inclusive, eu já vou ler os comentários, tá bom? Vou terminar a linha de raciocínio aqui e volto nos comentários. E, voltando nesse texto de Davi, ele disse que estava num palácio e a Arca da Aliança numa tenda. E aí, Deus usa o profeta para falar tudo aquilo a respeito dele. E mais adiante nós sabemos que Jesus veio, Jesus caminhou sobre a terra, sendo Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, caminhou entre nós e nós vimos a glória do unigênito do Pai, segundo o que diz João capítulo 1, versículo 14. E a partir disso, a gente percebe que Jesus cumpriu exatamente aquilo que Deus prometeu. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, depois de passar alguns dias com os escolhidos, né, com aqueles que foram convertidos ao Evangelho. Ele voltou para o Pai, ele foi para os céus. E hoje ele está à direita de Deus e ele está sentado sobre o trono. O que 1000 anos antes de Jesus, o profeta Isaías profetizou a respeito de Jesus? Que ele viria da descendência de Davi e que ali ele reinaria para sempre, num trono, né? Um trono que seria eterno. O Messias, sendo da família de Davi, é da raiz de Davi. Pense numa árvore genealógica. A raiz é o que vem primeiro, sendo os galhos os descendentes. Olha só, raiz, Davi. Galhos são os filhos dele, os filhos, netos, os tataranetos. Desses galhos, um dos galhos levaria a Jesus. Então Jesus é da raiz de Davi. Uma coisa também que é verdade é que Davi era da tribo de Judá. Se ele era da tribo de Judá e o descendente dele seria Jesus, ou seja, viria da raiz de Davi, a gente percebe nitidamente a resposta dessa profecia lá em Apocalipse, no capítulo 5. João estava triste porque não tinha ninguém digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Mas aí um ancião chega para ele e diz o seguinte: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Esse versículo confirma toda a promessa de Deus. E por meio dessa promessa de Deus, hoje nós podemos ter o céu. Nós podemos ir para o céu. Nós podemos ser salvos. Porque por meio desse Messias prometido, por meio dele, nós conseguimos então, tendo as nossas vestes lavadas com o sangue desse cordeiro, entrar nas ruas de Jerusalém. Perceba uma coisa. A intencionalidade de Deus se mostra desde a eternidade até aquilo que ele tinha para nós por meio do propósito que ele tinha em Cristo. Perceba que tudo há uma intenção de Deus em todo esse trajeto. E é incrível como a intencionalidade dele é profundamente precisa. A Bíblia diz em Isaías 46 que Deus anuncia o fim desde o princípio. Somente o Criador dos céus e da terra, um ser atemporal, pode anunciar o fim desde o princípio. Porque às vezes a gente acha que tem controle de todas as coisas na nossa vida, quando na verdade nós não temos. Quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Nada, nenhuma célula, ela se move nesse universo sem o consentimento de Deus. Aquilo que Deus fala é para acontecer, aquilo que ele permite acontece, aquilo que não é para acontecer, ele não permite acontecer. Uma prova disso é que tem pessoas aí, do outro lado da tela, que estão fugindo dos seus propósitos. Deus tem uma intenção, mas a pessoa foge da intenção e tenta tomar o caminho contrário. Talvez como Jonas, que saindo de Jope deveria ir para Nínive, mas foi para Tarsis, foi para o caminho contrário. E Deus, no auge do seu amor, chamou com aquele jeitinho carinhoso Jonas para ir para Tarsis, aliás, para ir para Nínive, no estômago de uma baleia. Ele, fazendo isso, levou Jonas para a intenção de Deus para ele. Deus tinha a intenção de levá-lo para Nínive. E Deus levou Jonas para Nínive. Porque se Deus quer e Deus vai fazer acontecer, ou você faz ou você faz. Porque existem duas coisas que podem acontecer se você estiver contrário ao que Deus tem para a sua vida. Duas coisas. Ou Deus vai te puxar de volta e vai te colocar nos trilhos, ou ele vai permitir que você caminhe sozinho e quebre a cara. Qual dos dois você quer?
Eu não quero nenhum dos dois. Eu quero viver intencionalmente a vontade de Deus para minha vida. E para que isso aconteça, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso me relacionar com ele. As minhas obras têm que expressar quem eu sirvo. As minhas obras têm que expressar quem me salvou. E por conta disso, eu quero viver profundamente a intenção de Deus para minha vida. E eu não quero viver contrário a isso. Como no caso de Jonas. Jonas foi alguém que foi pego ali do caminho contrário e foi levado para ali, para o caminho certo. Mas Saul, por exemplo, foi alguém que foi entregue para os próprios prazeres, para as próprias concupiscências. Ele intencionalmente desobedeceu a Deus. Ele intencionalmente foi alguém duro de coração. E nós sabemos o fim dele. Ele foi rejeitado como rei de Israel e Davi foi colocado no lugar dele. Então saiba, se Deus tem um propósito, uma intenção para a sua vida, que você se dobre a essa intenção, que você vá em frente. Porque é melhor do que você correr e quebrar a cara, ou você ser puxado às rédeas, é você entender que você é falho, que você é pecador e que os melhores planos para a sua vida estão na mente de Deus e você deve acessá-la por meio do ministério de Cristo. Só Ele pode fazer isso na sua vida. Então leve uma vida intencional. Sabe por quê? Porque vai chegar aquele grande dia que Deus vai requerir a sua vida, requerir as suas obras. O que você fez com a vida que eu te dei? Eu te dei um fôlego de vida. Você achava que a vida era sua, mas na verdade a vida estava emprestada. Porque se a vida fosse toda sua, você não ia prestar contas para ninguém depois. Mas a vida é tão de Deus que Deus vai cobrar de você aquilo que você fez em vida. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com os seus membros, com a sua mente? O que você tem feito com a sua família? Porque Deus vai requerir de você as pessoas que Ele confiou nas suas mãos. Seja você um chefe, seja você um líder, seja você um pastor, seja você um pai ou uma mãe. Ele vai olhar para você e dizer, o que você fez com aquilo que eu te dei? Tem tanta gente querendo mais de Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Deus. Mas se esquecem de que você tem que cuidar bem daquilo que Deus já te deu. Somos mordomos, administradores. Se você é casado ou casada, saiba que Deus vai requerir aquilo que você fez ou deixou de fazer para o seu marido. Da mesma forma, o contrário acontece. A gente precisa entender que as nossas ações, elas estão debaixo da supervisão e da caneta que vai anotando tudo aquilo que nós fazemos. Então pense a respeito disso, porque naquele grande dia ninguém vai escapar desse juízo. Ninguém. E só uma vida intencional diante de Deus vai fazer com que você viva da melhor forma possível. Então viva confiado na graça de Deus, na bondade de Deus, na palavra de Deus, buscando fazer o que se agrada a Ele. Porque é isso que para isso nós fomos chamados. Saiba disso. E que isso cause o mínimo de temor no seu coração. Cause o mínimo de sede de se alinhar a Deus. Porque você precisa disso para que a intenção de Deus se manifeste na sua vida. Saiba disso, viva isso. Deus é tão intencional que aquilo que Ele fala é uma promessa. A gente vê em algumas bíblias as palavras em cinza, né? E ali as palavras em cinza nós chamamos de promessas de Deus. Só que é incrível que tudo que Deus fala é uma promessa. Se Deus falar que vai acontecer alguma coisa, a gente já pode identificar como uma promessa, porque a palavra de Deus não cai por terra. Não é que nem a gente. A gente precisa proclamar que está prometendo. Eu vou fazer isso. Eu prometo. Irmão, a gente não precisava nem prometer. Se a gente falar, tem que acontecer. A gente tem que seguir aquilo que a gente diz. Então, que nós sejamos intencionais na nossa fala, sejamos intencionais no nosso tempo com Deus, sejamos intencionais na busca da palavra, na busca do Espírito, porque é isso que vai nos levar a uma vida íntima com Deus. Se entregue para Cristo, volte para Ele, esteja firme nele, não caia no primeiro amor, mas evolua a partir do primeiro amor. E essa intenção no seu coração vai se transformar na vontade plena de Deus para a sua vida. E não tem como você não viver abundantemente diante daquilo que Deus preparou para você. Amém? Tem algum comentário? Eu vou voltar aqui no comentário inicial. Vou responder rapidinho e aí nós vamos seguindo. Bruno, devocional é necessário fazer pela manhã? Olha, eu até falei sobre isso na igreja hoje. Se o teu tempo à noite é um tempo que você funciona melhor, faça à noite. Se o tempo que você tem de manhã é melhor, faça de manhã. Se você não consegue nem amanhã nem à noite, faça no almoço. Mas faça num momento em que você se sente bem, no momento que você está alerta, no momento que você está presente para o que você está fazendo. Eu posso dizer por mim, se eu tentar ter esse tempo devocional com Deus depois da meia-noite, eu começo a pescar.
Então o momento ideal para eu fazer isso é quando eu chego do trabalho. Se eu chegar do trabalho e fechar a porta e vir aqui, eu vou ter muito mais intencionalidade no que eu estou fazendo se eu fizer muito mais tarde. Então eu funciono dessa maneira, é isso que eu sugiro para vocês. Eu gosto de buscar mais à noite, mas tenho essa dúvida de estar fazendo errado. Não existe um tempo específico ou um tempo mais santificado para orar. Tem gente até que fala, às 3 da tarde é a tarde da bênção, porque à tarde João e Pedro foram à porta do templo chamada Formosa, e ali eles fizeram uma cura, então eles sempre iam de tarde. Eles tinham uma rotina de oração, eles oravam ali cerca de 3 da tarde. Mas se você orar sempre às 4 da tarde, tá tudo bem, entende? Ou se for sempre às 6 da tarde, eles oravam cerca de 3 vezes por dia, pelo menos, né? Tendo aquela disciplina. Então que nós tenhamos disciplina também na nossa vida com Deus, porque o hábito nos leva a, de fato, aproveitar melhor aquilo que nós fazemos. Fico triste porque eu não consigo sentir nada. Leio a Bíblia, mas parece que aquilo não me toca, não mexe comigo. É como se eu estivesse lendo um livro qualquer. Uma coisa que eu sugiro para você, Kelly, eu não sei se você faz isso, mas ore. Quando eu oro antes de ler a Bíblia, eu fico muito mais sensível àquilo que a Bíblia está dizendo. Às vezes eu tenho um momento de devocional, primeiramente de oração, primeiramente de adoração. Eu fico aqui no meu quarto adorando, eu fico dançando, eu fico me sentindo tão à vontade, e a partir disso eu fico quebrantado, sabe? E às vezes eu venho ler a palavra de Deus e eu leio com uma atenção, com uma profundidade muito maior. Fica a dica para você. Talvez você não sinta nada, não só na leitura bíblica, mas talvez você ainda não foi uma pessoa quebrantada pela presença de Deus como um todo. A pessoa que normalmente não se sente quebrantada na leitura bíblica, talvez tenha alguma dificuldade de se quebrantar também durante os louvores. Eu não sei se é o caso, mas saiba de uma coisa: se entregue a Deus no relacionamento com Ele. A Bíblia é um meio para que você alcance esse relacionamento. Você vai ter contato com ela, ela vai te ajudar. A Bíblia diz que é pela fé, aliás, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé é fortalecida. Ela ganha argumentos, ganha pauta, e por meio disso nós somos fortalecidos. Então fortaleça a sua fé por meio da palavra, porque a palavra de Deus nem sempre a gente vai sentir. Nem sempre. Se você tem essa expectativa de sempre chorar, sempre se quebrantar, isso nem sempre vai acontecer. Eu citei o caso de hoje, tá lendo aqui 2 Samuel 7, eu estava chorando lendo esse texto. Me senti inteiramente tocado. Mas nas últimas uma semana, se assim eu posso dizer, eu não senti nada de chorar, por exemplo. Eu recebi aquela palavra com alegria, mas não chorei, não senti um arrepio. Então, sentir alguma coisa nem sempre vai andar junto com a tarefa de ler a palavra de Deus. Mas esteja sensível à presença de Deus como um todo, porque isso é necessário para você. E com certeza, quando você, como um todo, se sentir quebrantada diante do Senhor, a leitura bíblica também vai ser algo em que você também vai estar quebrantada, e isso vai ser muito bom. Isso vai tornar você mais sensível à presença de Deus. Boa noite, Bruno. Vai ficar gravado? Então, vai ficar gravado até eu conseguir baixar essa live, porque eu pretendo colocar ela no YouTube. Tá? Então, caso ela se mantenha por 24 horas, é porque eu não baixei ela para pôr no YouTube. Se eu tirar ela do ar, ela vai para o YouTube algum dia aí dessa semana. Então, fiquem ligados nos stories. Tem dias que eu tenho muita dificuldade em ler e compreender, mas quando eu consigo compreender, sinto uma alegria imensa em ver Deus falar comigo através da palavra. É maravilhoso. Eu também tenho dificuldades, às vezes, de não entender ou de me sentir até mesmo entediado. Eu estou sendo muito sincero aqui. Tem passagens que a gente não consegue se concentrar, não consegue se aprofundar. É difícil, porque às vezes aquela profecia, por exemplo, de Jeremias, aconteceu por causa de um evento que a gente não sabe. O livro de Jeremias relata a profecia, mas não relata o que estava acontecendo em volta. Então a Bíblia diz que Deus disse que o povo era infiel e tudo mais, mas não diz por que o povo era infiel. O que o povo estava fazendo de infidelidade? Muitas vezes não tem essa informação. E o nosso cérebro tem dificuldade de construir aquela cena. E automaticamente a gente não consegue pegar aquela informação e colocar numa gavetinha na nossa mente. Isso torna a tarefa morosa. Mas quando a gente tem essa sede, esse anseio
de ter contato com a palavra de Deus e buscar intencionalmente o contato com ela, Deus nos ajuda nesse processo. Foi o caso dessa ministração. Se essa ministração não tivesse partido do livro de Isaías, do qual eu não estava tendo total entendimento, eu não estaria aqui falando com vocês agora sobre isso. Percebe como Deus nos ajuda quando nós colocamos a nossa intenção em conhecer a palavra dele? Então não é diferente com você. Seja intencional na leitura bíblica e Deus será intencional em te apoiar nesse processo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, se não me engano no versículo 14, que tudo que nós pedimos, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. É uma garantia, é uma promessa da Bíblia. Se você pedir alguma coisa conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve. Ou seja, se a sua intenção for igual à intenção de Deus, a intencionalidade é algo agradável a Ele, Ele vai fazer para a sua vida. Com certeza, ter um entendimento da palavra de Deus é algo que Deus quer na sua vida. Então busque por isso intencionalmente que você vai alcançar. Não tem como isso não acontecer. Ouvi essa palavra hoje e agora de novo. Isso era algo que já estava me incomodando há um tempo. Sobre ações. Eu não sei exatamente sobre o que você está falando, Kelly, mas glória a Deus por você estar ouvindo de novo. Deus não faz nada por acaso, porque Ele é um Deus intencional. Então, se Ele está falando de novo sobre algum assunto com você, é porque tem um porquê. Então, esteja sensível ao porquê, porque quanto antes nós entendemos o porquê nós estamos em uma situação, quanto antes nós saímos por uma situação melhor. Então, fica a dica, a regra de ouro aí no relacionamento com Deus. Irmão, eu fiquei 12 anos preso, lendo a Bíblia todos os dias. Certo dia fui dormir, aí eu tive um sonho com Davi Miranda. Eu pedi para ele orar, e aí ele não queria orar. Eu insisti, e aí ele veio e orou. Olha só que experiência com Deus, né, David? Glória a Deus por você ter o contato com a palavra de Deus enquanto você estava preso, né? É um momento ali em que você está muito sensível, né, à palavra de Deus. A gente vê vários relatos de pessoas. Inclusive ontem eu estava num culto de missões, onde um pastor que tinha ficado preso durante muito tempo e se converteu dentro da cadeia, ele fazia justamente isso. Orava ali a Bíblia ali, se converteu de fato. E esse é um momento que com certeza nós estamos sensíveis, né, que as pessoas que entram nessa situação estão sensíveis. E glória a Deus por isso, David. E que sonho mistério, hein? Acho que o bacana é orar de madrugada e estudar e orar durante o dia. Olha, Sampaio, muito bom orar de madrugada, né? Com certeza, quando a gente ora de madrugada, a gente está colocando a nossa intenção em buscar a Deus de uma maneira talvez até mais intensa do que outras horas da semana, ou outras horas do dia, melhor dizendo. Olha só o que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o vosso coração fala a respeito de intensidade. Se vocês buscarem com intensidade, vocês vão me encontrar. Assim como nós lemos aqui em Atos 17. Né? Se você colocar sua intenção em buscar Deus, você vai encontrá-lo. Intenção e intensidade andam juntos. Porque eu só coloco intensidade naquilo que eu tenho intenção de fazer. Mas saiba de uma coisa, e isso é muito importante, regra de ouro em relação à intencionalidade na vida com Deus. Existe uma parábola em Mateus capítulo 21 que fala a respeito de dois filhos. Um pai chamou um filho e falou: filho, vamos para a vinha trabalhar hoje. O filho falou: não irei, mas depois ele se arrependeu e foi. O outro filho disse para o pai: eu vou, pai, mas esse não foi. E aí Jesus pergunta para as pessoas: quem foi que obedeceu ao pai? Quem foi obediente? Quem fez a vontade do pai? E aí as pessoas disseram: o primeiro. De fato, sabe por quê? Porque o primeiro, ele não tinha a intenção, mas depois a intenção se transformou em ação. E essa ação fez com que ele fosse, por meio do arrependimento, de ter dito que não iria. O outro tinha a intenção de ir, mas não foi. E, portanto, ele desagradou ao pai e não fez aquilo que disse que faria. Perceba, um teve a intenção, mas não fez. O outro teve a intenção e não fez. O que eu quero dizer para você é que uma vida de intencionalidade é importante. Mas se ficar apenas na intenção e não partir para a ação, não vale de nada. Você precisa intencionar algo e fazer. Por exemplo, eu não sei se em 2 Coríntios 8 ou 9, a Bíblia diz que Paulo fala para os coríntios o seguinte: olha, eu sei que vocês tiveram a intenção de ofertar à igreja e vocês não tinham.
Mas tudo bem, quando vocês tiverem, que vocês coloquem em prática essa intenção. O que ele está dizendo é o seguinte: intenção por si só é bom, mas sem ação ela não gera resultado. Então, se você quer resultado diante das suas intenções, que elas gerem ações. Intenção, o nome já diz, intento mais ação, intenção. Eu posso enxergar essa palavra dessa forma. Eu não sei se etimologicamente ela quer dizer isso, mas eu penso que o intento é como você querer algo, você desejar algo, e a ação é você fazer algo. Então, se você tem o desejo e você coloca isso em prática, a sua intenção gerou resultado. Se você não colocou em prática, não gerou resultado. Então, seja uma pessoa intencional e de atitude. Isso vai fazer toda a diferença para você. No outro dia, cantou a minha liberdade e ele morreu na mesma data. Que impressionante, né? Que experiência com Deus, profunda. Tenho muita dificuldade. O que é adorar a Deus? Se entregar. Olha só, Kelly, eu estou aqui falando rápido, adiantando o assunto, para que nós falemos do máximo de assunto possível no menor espaço de tempo. Essa dificuldade que você tem é natural. Não se preocupe em achar que você não é escolhida, que você tem um coração duro, como muitas pessoas falam ignorantemente a respeito das pessoas que têm dificuldade com isso. O que é adorar? Adorar é quando você eleva o seu coração a Deus, de uma maneira em que o seu coração é tomado por aquele ao qual você está adorando. Quando eu estou adorando a Deus, eu fecho os meus olhos, eu me sinto muito bem, porque eu estou conectado com Deus, entregando o meu melhor para Ele. Seja em louvor, seja em oração. E saiba de uma coisa, a adoração não é só na hora de cantar. A adoração também é na hora de orar. A adoração também é na hora de praticar uma boa ação. E quando você está adorando, você está nesse estado de dar o melhor para Deus, entregar o melhor para Ele. E quando você faz isso, naturalmente Deus recebe isso como uma oferta. Sabe? A Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Deus quer, que nós apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo. No Antigo Testamento, as pessoas matavam animais ali em cima de um altar, colocavam fogo, e por meio daquilo Deus recebia o cheiro da gordura, e aquele cheiro subia como um cheiro suave às narinas de Deus. Hoje, Ele não está mais interessado em sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo foi supremo e suficiente. Portanto, por meio disso, o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício vivo. É quando a pessoa se entrega, é uma oferta voluntária, é quando a oferta vai para o altar. Antes, os animaizinhos eram cortados e colocados em cima do altar. Hoje, em sacrifício vivo, a gente vai para o altar. E isso com certeza é agradável a Deus. Então se entregue a ponto de ser consumida pelo desejo de apresentar o seu melhor a Deus. Isso é se entregar. Quando eu estou aqui no meu quarto, que eu fecho a porta, na minha intimidade com Deus, eu me entrego para Ele. Às vezes eu estou prostrado, às vezes eu estou dançando, às vezes eu estou pulando, às vezes eu estou falando em línguas, às vezes eu estou abaixado, às vezes eu estou aqui na cama, prostrado em cima da cama, às vezes eu estou no chão de novo. Aí eu paro para ler a Bíblia, eu volto, eu me entrego, eu tenho um momento de intimidade, eu fico à vontade. Isso, na minha opinião, no meu ponto de vista, é se entregar. E com certeza essa entrega é agradável a Deus. Então pratique isso, isso vai se tornar algo natural na sua vida. Amém? Deus, tenha misericórdia de mim. Maria, Ele tem sim, com certeza, não só misericórdia, mas graça preparada para você, sabendo que você não merece nada dele, ninguém de nós merecemos, mas pelo sacrifício de Cristo nós temos acesso à herança que nos está preparada. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Às vezes a gente só chora. De fato, às vezes a gente não consegue falar, a gente só chora. E às vezes as nossas lágrimas falam muito mais do que as nossas palavras. E às vezes muitas pessoas por aí, numa angústia tão grande, tão profunda, fazem somente como Ana, que só balbuciava palavras, não saía som, O profeta, aliás, o sacerdote Eli, chegou a achar que ela estava bêbada, porque ela não estava falando, ela só estava balbuciando. Mas, na verdade, ela estava entregando a sua vida a Deus no auge da dor de espírito que ela estava sentindo. E aquilo compadeceu o coração de Deus. Porque, como nós falamos ontem, Deus não está interessado na sua perfeição. Deus está interessado no seu quebrantamento.
Amém? Como não tem mais comentários, vamos orar para que a gente possa caminhar por fim aqui da live de domingo. Deus amado e querido, muito obrigado pela presença de cada filho e de cada filha que aqui está. Em nome do Senhor Jesus, eu peço pela vida deles, que o Senhor os conduza em amor, que a Tua vontade, Senhor amado, seja manifesta sobre a vida deles e que eles experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor, a intenção do Senhor. O Senhor tem uma intenção perfeita para cada um de nós e ela só é acessível quando nós também temos uma vida intencional diante de Ti. Por isso pedimos ao Senhor que nós sejamos intencionais em tudo que nós fazemos para o Senhor, no trabalho. Queremos ser pessoas intencionais para a nossa família, onde caminhamos. Queremos ser sal da terra e luz do mundo. Temos esse propósito, essa intenção do Senhor sobre as nossas vidas. E queremos frutificar por meio dela. Que assim se faça, Pai Santo, sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Fortalece aqueles que estão fracos, Pai Santo. Que o Senhor alivie aqueles que estão sobrecarregados, oprimidos, aqueles que estão debaixo da condenação do pecado, que tomem posse daquilo que Jesus fez por eles na cruz do Calvário, daquilo que o Senhor fez por nós, por todos nós. Somos falhos, errantes, mas a Bíblia nos diz que se nós pecarmos, temos um advogado fiel ao lado do Pai, Jesus Cristo, o justo. E é por Ti, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós clamamos. Pois o Senhor, o Deus e Pai, é o juiz sobre todos os juízes, e nenhuma sentença é decretada sem antes o consentimento do Senhor ser liberado sobre isso. Por isso nós te pedimos, Pai Santo, que a intencionalidade do Senhor seja algo vívido nas nossas vidas, que nós enxerguemos aquilo que o Senhor quer fazer em nós, sejam coisas boas ou ruins que nós estejamos vivendo. Nós sabemos que existe um propósito maior sobre as nossas vidas e que qualquer erro que nós tenhamos cometido pode se transformar numa estratégia do Senhor para que o Teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas. Que assim se faça, Pai amado, para a glória do Senhor, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, entregamos a vida de cada um nas Tuas santas mãos, agradecendo por esse momento de comunhão e aprendizado com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a presença de vocês aqui, agradeço porque você se dispôs a ouvir a palavra de Deus, agradeço porque você se colocou como alguém que sabe que não é perfeito, que precisa da palavra do Senhor, e eu espero que de alguma forma você tenha sido edificado. Em nome de Jesus, que Ele te direcione nessa semana, que essa semana seja uma bênção, uma semana em que você estará sensível àquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Tenha tempo de qualidade com Deus, se entregue para Ele profundamente, com intenção, que com certeza você vai encontrá-lo e Ele vai te encontrar e você vai perceber que os resultados da sua vida vão apontar para isso. Amém, irmãos e irmãs? Deus abençoe vocês e até a próxima. Deus abençoe.